Sobre o que a gente vai falar hoje? Vou falar para vocês que muitas vezes a gente acaba dando muita desculpa, colocando coisa na cabeça, achando que a gente não é boa o suficiente, né? A gente fala, eu tenho um produtinho, o meu negócio eu só faço de vez em quando, eu não preciso realmente ganhar dinheiro com aquilo e coisa e tal. A gente, até mesmo por causa da sociedade, de tudo que a gente passa, de como a gente foi crescendo e sendo educada, eu não fui assim porque minha mãe é diferente. Mas a maioria de nós não foi assim, né? A maioria de nós era, mas você não pode fazer isso ser menina, mas o menino pode. E você não vai querer ter filho, né? E ninguém pergunta pro marido, pro homem isso e tudo mais. Então a gente tem um monte de pressão da sociedade, de coisas que as pessoas falam pra gente e que às vezes acaba fazendo com que a gente se auto-sabote, com que a gente não atinja tudo que a gente queria atingir, com que a gente não faça o que a gente pode fazer e com que a gente não se permita crescer, não se permita ter um negócio lucrativo, não se permita fazer o que a gente quer, não se permita, sabe, ter um tempo pra gente. Às vezes a gente se cobra demais, acha que a gente precisa ser a mãe perfeita, a esposa perfeita e tudo perfeito, e não é bem assim. Eu aprendi de uma maneira muito ruim, eu desmaiei uns anos atrás, depois de 5, 6 anos atrás, eu desmaiei e fui parar no hospital por estafa. Por quê? Porque eu queria fazer tudo perfeito, né? Eu tinha meu negócio, 2 filhos pequenos, marido, casa, eu queria tudo perfeito. Queria a casa sempre linda, bem arrumada, as crianças igual criança de revista e tudo mais, né? E o meu trabalho indo super bem. E com isso, o que aconteceu? O que aconteceu foi que eu acabei desmaiando, eu fui parar no hospital e isso foi como eles falam em inglês, um wake-up call, né? Eu acordei para a vida, eu acordei para aquilo que estava acontecendo comigo e eu acabei vendo que eu precisava mudar de uma forma ou de outra. Meu marido sempre falava, Dai, não se cobra tanto, né? E eu estava me cobrando demais. E a gente, como mulher, geralmente faz isso mesmo. A gente acaba se cobrando demais. E muitas vezes, o que acontece? A gente acaba focando em uma coisa. Eu não tô conseguindo o número de seguidores que eu queria no Instagram. Eu não tô fazendo o tanto de dinheiro que eu queria. Eu tenho pouco dinheiro na minha conta. E quando a gente foca em uma coisa, o que acontece? A gente atrai aquela coisa, a gente atrai mais daquilo. Então, o que eu quero é que vocês parem de fazer isso. Porque se você entra na sua conta e você olha, não tem dinheiro na minha conta, não tem nada. O que você vai focar? Eu não tenho dinheiro. E o que você vai atrair? Menos dinheiro. Você vai atrair conta, você vai atrair outras coisas desse tipo. O que você tem que focar em outras coisas? Mude isso de uma forma positiva. Então, você pode pensar quais são as soluções, o que eu posso fazer diferente hoje, tá? Como eu posso mudar essa situação, o que eu posso oferecer. Às vezes você não tem dinheiro porque você não está oferecendo aquilo que você vende. Às vezes a gente acaba desistindo ou não acreditando. E quando a gente não acredita, as pessoas também não acreditam na gente e acabam não comprando aquilo que a gente vende. Então, isso é uma das coisas que vocês têm que pensar, tá? Então, ao invés de pensar, eu não tenho dinheiro, eu não sou boa, meu negócio não está indo bem, não sei o que, comece a focar. Quais são as coisas que eu posso fazer para crescer o meu negócio? Como eu posso surpreender meus clientes? O que eu posso fazer diferente que ninguém não está fazendo e que é interessante para o público que eu atendo? Tá? Então, começa a mudar a sua mentalidade, o que você fala, como você pensa, porque isso vai mudar a sua realidade. Não vai mudar do dia para a noite, mas vai mudar a sua realidade, tá bom? Então, é legal que você comece a fazer essa mudança de mindset para que você consiga atingir as coisas que você quer atingir. Eu aprendi com a Mel Robbins, ela tem um livro, eu não sei se tem em português ainda, tá? Mas o nome é The 5 Second Rule, que em português é a regra dos 5 segundos. Então, quando você tem um problema, ou quando você tem um pesadelo, ou tá com alguma coisa ruim, e começa a pensar em alguma coisa ruim, ou, por exemplo, você tá de dieta, e daí você tá pensando em ir lá pegar um chocolate, uma coisa, ela fala para você contar 5, 4, 3, 2, 1. Porque ela fala que quando você conta ao contrário, o seu cérebro muda uma chavinha, e você acaba desconectando daquele pensamento que você estava tendo naquela hora e você acaba refletindo daquela coisa que você quer, tá? E um exercício que eu quero ensinar para vocês, que eu aprendi com uma life coach e que é muito legal, eu quero que vocês façam esse exercício.
Você tem que pensar que a tua situação atual hoje, ela tá alinhada com os pensamentos, com os comportamentos, com tudo que você vem fazendo ao longo dos anos, tá? Então, se a sua vida tá ruim hoje, é por causa dos comportamentos, pensamentos, coisas ruins que você fez no passado. Se tá boa hoje, é por causa disso também. Então, uma coisa que minha mãe sempre me ensinou é a gente visualizar as coisas. Quando eu queria passar na Universidade Federal, minha mãe falava, filha, fecha o olho, se imagina como é que vai ser a prova, a nota que você vai tirar, se imagina passando, recebendo a cartinha da UFSC que você passou e tudo mais. E eu me imaginei, e eu fiz tudo e coisa e tal. E o que acontece com isso? Quando você faz isso, você também fica mais motivada. Por quê? Você começa a sentir aquele tipo de emoção. Você começa a sentir como é que você vai ficar quando você chegar lá. Quando você alcançar aquilo que você quer alcançar. Então, você começa a focar no seu eu futuro, né? Você para de focar naquela coisa que, eu não sei se eu sou boa o suficiente, eu não era boa estudante, não era meu caso, né? Eu sempre fui nerd, mas um exemplo, tá? E tudo mais. Então, você começa a focar e acreditar mais em você. E quando você acredita mais em você, é mais fácil você alcançar aquilo que você quer alcançar. Então, eu quero que vocês vejam como está a vida de vocês. Analisa como é que está a vida de vocês. Como está a situação atual de vocês. Do seu negócio, da sua vida em geral, da sua saúde, porque muitas vezes a gente acaba deixando a nossa saúde de lado. Tá? A gente, principalmente mãe, foca muito no filho, no marido, na casa, no trabalho, e a gente acaba se deixando de lado. Então, a sua saúde, o que é importante para você? Veja as áreas da vida que são mais importantes para você e pensa, como está a minha situação atual? Tá? Então, você coloca ali. Aí eu quero que você pense quais são os pensamentos que eu estou tendo com relação a essa situação atual, tá? E depois, por exemplo, pensamentos eu não sou suficiente, eu não sou boa nisso, eu não sirvo para isso, esse tipo de coisa, tá? E quais são os sentimentos que você está tendo? Então, você está se sentindo triste, você está se sentindo frustrada, desmotivada? Quais são os sentimentos, tá? Quais são as ações que você está fazendo? Com relação a isso, talvez você não tenha postado no Instagram, talvez você... às vezes não conversa com alguém pelo WhatsApp que está perguntando sobre o seu produto, seu serviço, porque você está desmotivado, acha que não vale a pena, que não vai comprar mesmo, tá? Então, quais são as ações que você está fazendo e quais são os resultados que você está obtendo? Depois, para cada uma dessas áreas, eu quero que vocês peguem e façam ao contrário. Pensa na situação ideal que vocês querem alcançar. Então, que vocês querem vários clientes, que vocês querem estar bombando no Instagram, atraindo pessoas de qualidade e tudo mais. Então, você pensa, o que você vai estar pensando? Você vai estar pensando, eu estou aqui para servir minha audiência, eu estou aqui para criar conteúdo de qualidade, coisa que as pessoas gostam e tudo mais, tá? Então, com isso, você vai se sentir mais feliz, mais motivada e consequentemente, você vai estar pensando coisas boas, tá? E com isso você acaba atraindo resultados melhores. Você vai tomar ações melhores, você vai postar com mais frequência, você vai responder todo mundo que escreve para você nas DMs e responder com um coração de abundância, aberta e tudo mais, sem aquela coisa de escassez. Porque quando a gente está pensando com escassez e com esse mindset de que tá tudo ruim e tudo mais, a gente acaba passando isso, querendo ou não, a gente acaba passando isso para as pessoas, tá? E daí, o que eu quero que vocês comecem a fazer a partir de hoje, em cada uma dessas áreas que vocês definirem que vocês podem melhorar, porque eu acredito que a gente pode melhorar sempre em tudo, tá? Por mais que possa parecer que é tudo perfeito hoje, a gente sempre pode melhorar. Então, o que você vai fazer? Eu quero que você pegue e pense como que você, por exemplo, se você quer emagrecer, se o seu objetivo é, eu tô me sentindo que eu tô gorda, eu não tô me sentindo bem e tudo mais, blá, 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 o que eu tenho que fazer? Então, o que você tem que fazer é que você tem que pensar como eu me sentiria se eu tivesse magra e com o meu corpo ideal. Eu me sentiria bem. Quais ações que eu ia estar fazendo? Eu ia estar cuidando do que eu estou comendo, eu não ia comer doce e tudo mais, eu ia estar fazendo exercício e blá. Então, eu quero que você comece a pensar e a agir como se você já estivesse no seu corpo ideal. Porque se você estiver pensando, se sentindo e agindo como você estivesse no seu corpo ideal, vai ser muito mais fácil, muito mais rápido você chegar no seu corpo ideal
do que se você estiver pensando com a sua mentalidade, refletindo a sua situação atual. Porque daí você vai pensar, o que adianta, né? Eu vou comer esse cupcake mesmo porque eu já tô gorda mesmo, não vai mudar nada. Mas se você pensar desse jeito, você vai comer mais um cupcake, mais outro, e quando você vê, você comeu uma bandeja inteira de cupcake, e o que aconteceu? Você engordou 5 quilos, né? E quando você muda a sua mentalidade, muda a forma, o modelo como você está agindo na sua vida e tudo mais, você começa a ir para outro jeito. Você começa a pensar como que eu vou agir, como eu vou me sentir. Então você pensa, não é para mim, eu não vou comer esse cupcake, eu sou melhor que isso, eu sou mais forte do que isso, tá? Porque eu quero me sentir bem, eu quero me sentir bem comigo mesma, eu quero me sentir bonita e tudo mais, tá? Dei um exemplo de perda de peso, mas pode ser para qualquer coisa, faz para qualquer coisa da sua vida, para o seu negócio e tudo mais, tá? Porque você começa a agir de uma forma diferente. Então, o exemplo da Meg, que eu achei muito legal e que ela pensa do jeito que eu penso e acredita nas mesmas coisas que eu acredito, por isso que eu estou recomendando você assistir a live delas depois, é que ela falou uma coisa que eu acho que é muito importante, que às vezes a gente não pensa quando a gente está começando o negócio. Ela falou assim, quando eu comecei a Meg, eu não falei, eu vou tentar fazer a Meg funcionar, eu vou tentar vender planner. Não foi isso que ela falou. Ela falou assim, eu vou criar uma empresa grande, de sucesso, e que todo mundo vai gostar dos meus planners, e eu vou fazer isso funcionar. Ela já foi com aquele mindset e ela já foi agindo como uma empresa grande. Tanto que, quando ela foi escolher a plataforma dela de venda, ela já foi pensando, ok, se eu tiver muitos pedidos, quando eu tiver muitos pedidos, eu não quero que a plataforma caia. Essa plataforma vai me servir? Então, ela já estava com aquele mindset de abundância. Tá? Ela já estava com isso, ela já estava pensando, eu quero ser grande, eu vou vender muito, eu preciso de um sistema de internet, de e-commerce, que vai fazer com que eu venda mais, né? E que vai ajudar eu a vender mais, que tem mais recursos e que não vai cair quando eu receber muitos pedidos. Porque ela falou, vai que acontece alguma coisa no meu... um influenciador digital comprou o meu planner, alguma coisa, e bomba, e do dia para uma noite eu recebo muito pedido. E se eu não estiver preparada, eu vou deixar de vender. Então foi isso que ela pensou. Então ela já começou a empresa dela com mindset de abundância, fazendo tudo certo. Ela já procurou um contador, ela já procurou um sistema para ela já criou, na verdade, um sistema para ela no Google Docs, para ela controlar todos os gastos, tudo direitinho. Já começou a pensar em sistemas, como é que ela poderia melhorar, otimizar o tempo dela. Tudo isso por quê? Porque ela já começou com mindset positivo. Ela já começou acreditando nela mesma e acreditando que o produto que ela ia ter ia vender bem. E é isso que a gente tem que pensar. Às vezes a gente não acredita naquilo que a gente vende. Às vezes a gente não acredita naquilo que a gente faz. Porque às vezes tem muita gente falando no nosso ouvido, ou a gente mesmo falando, né? Ah, não vai dar certo isso. Ah, você é louca. Ah, não sei o quê. Mas depois é louca, quando começa a ter resultado, aí todo mundo vem atrás e fala, nossa, que legal, você foi lá e fez, né? Até eu estava falando para uma aluna minha dar uma olhada na Rachel Hollis, ela tem um livro novo que chama Girl Stop Apologizing, né? Que foi daí que eu tirei a ideia de fazer essa live, que ela fala que é para você parar de dar desculpa, né? Que a gente é criada de uma forma que a gente é ensinada a dar desculpa para tudo que a gente faz. Então a gente tem que parar de dar desculpa, tá? E eu acho que isso é muito importante. A gente tem que focar na mentalidade da abundância e deixar a escassez de lado. Então, sempre que você pegasse pensando com um mindset de escassez, pense como eu posso mudar isso e colocar de uma forma positiva. A gente tem que transformar mesmo os momentos mais ruins, mais difíceis do nosso negócio, da nossa vida, em algo positivo. Porque se a gente focar no negativo, o que faz? A gente atrai mais coisas negativas. Pode ver aquele dia que a gente acorda, bate o pé, e daí a gente reclama, poxa, que dia de merda, né? Já começou tudo errado, não sei o que. Aí o que vai acontecer? Você vai tomar o café, você vai derrubar o café em cima de você, o cachorro vai fazer xixi no lugar errado, vai acontecer tudo errado. Agora, se você já pensar e já mudar, fala, o que eu posso fazer para mudar isso? Uma das coisas que eu faço é escutar música. Quando tem uma vibe ruim, gente, a gente é mulher, né? O hormônio vai para cima e para baixo, a gente, às vezes, tem dia que a gente quer matar um pela frente, fala sério. Então, a gente tem que mudar. Então, o que eu faço? Se eu me sinto que eu tô assim, minha mãe sempre fala, minha filha, vai lá, toma um banho, tira essa doença de você. Minha mãe sempre fala que a mãe é coach, mas ela não sabe.
Para de pensar nisso, não foca na doença, faça o que você é boa e tudo mais. Minha mãe sempre me ensinou assim, desde pequena, né? Então, se eu tô me sentindo assim, eu faço, vou tomar um banho, eu vou escutar uma música, eu vou dar caminhada na rua, porque eu adoro, eu vou um pouco trabalhar no meu jardim, porque isso também me tira o estresse, se acontecer alguma coisa que me deixa estressada, alguma coisa, eu vou para o meu jardim, e assim vai. Você tem que encontrar quais são as suas formas, o que você pode fazer para você, que funciona para você. Esse é o que funciona para mim. Pode ser que sejam as mesmas coisas? Pode ser, mas pode ser que não seja. Então, encontre o que funciona para você para mudar, sabe? Quando você está sentindo mais para baixo, quando você está sentindo que não é suficiente e tudo mais, e pensar o que eu quero atingir. Porque o que acontece? Muitas vezes, eu quero até perguntar para vocês, quantos de vocês para pensar e refletir o que vocês querem alcançar? Como vocês querem estar daqui a 3 meses? Como vocês querem estar daqui a 1 ano? Como vocês querem estar daqui a 5 anos? Né? Às vezes a gente não para pensar, fica naquela correria, naquela loucura de dia, de filho, família e tudo mais, e a gente não para pensar. E isso é muito ruim, a gente tem que parar para pensar, a gente tem que parar para sonhar, porque a gente acaba conseguindo atingir tudo que a gente quer. Tem um monte de gente que sabe essa história, mas tem outras que não sabem, eu vou contar a história para vocês. Eu sempre falava que eu escrevi uma lista, meu marido até brinca, né? Porque ele não acredita. Eu escrevi uma lista de como eu queria que fosse meu marido. Eu falei, eu queria que ele fosse magrinho, porque eu falei, eu não gosto de homem gordo. Eu queria que ele fosse bonzinho, e meu marido é muito bonzinho. Queria que ele me respeitasse, ele me respeita. Queria que fosse um bom pai, um marido que sabe cozinhar. Meu marido cozinha melhor que eu, maravilha. E que a gente vai poder viajar, e fiz um monte de coisa. Ah, não queria que fosse advogado, não podia ser advogado, e não podia ser... O que mais que eu queria? Não era advogado, eu tinha certeza, né? E que tinha que ter um sobrenome bonito, né? Porque o meu nome era Silva Rosa, e eu não gostava de Silva porque tinha muito Silva na minha escola, então eu queria um nome diferente e bonito. Então, agora eu sou Diana Neumann, né? E tem um nome bonito. Tirando que tcheco tem tudo nome esquisito. Eu falei, eu ganhei na loteria. Então, gente, ele tem tudo. Eu falei para ele, gente, eu não coloquei na lista que precisava ser organizado. Eu falei, para a próxima vida eu vou colocar que precisa ser organizado. Mas é legal você fazer isso também. Coisas que você quer atingir e o que você quer atingir, faz a lista. Você vai ver que você alcança. Outra coisa que aconteceu também para vocês verem. A minha casa de campo e o meu apartamento aqui também. Meu apartamento, eu falava pro meu marido, eu quero um apartamento térreo em Praga, com sol da manhã, jardim e que tenha um lugar para as crianças brincar. Meu marido fala, tu é louca? Com esse dinheiro que a gente tem para comprar apartamento, a gente nunca vai achar nesse valor. A gente achou o apartamento. Ele falou assim, gente, tu é bruxa. Ele me chama de bruxa. Tu é bruxa, não é possível essas coisas que tu faz. Mas é isso, gente. É porque eu tinha clareza daquilo que eu queria. E eu comecei a focar minha mente e a minha energia naquilo que eu queria atingir. No apartamento que era ideal pra gente. Eu coloquei tudo que eu queria, entendeu? E é isso que acontece, tá? E tinha outra coisa que aconteceu também. A gente tinha direito a escolher o piso, né? Mas eles davam uns pisos que eu achei horrorosa. Horroroso, que eu não tinha gostado. Eu falei, eu mostrei pro meu marido, mas eu queria esse aqui, né? Meu marido falou, nossa, mas ele é 10 vezes o preço daquele piso. Aí eu falei, meu Deus, aconteceu um problema aqui no apartamento. E daí os caras ligaram pra gente pedindo desculpa, não sei o que, não sei o que. Aí eles falaram, se a gente puder fazer qualquer coisa pra vocês, o que a gente podia fazer? Não importa o preço. Eu falei, então eu quero que o apartamento tenha esse piso, pode ser? Os caras, pode. E eu tenho o piso que eu queria, né? Sem pagar nada a mais por isso. Por isso que eu falo, gente, vocês têm que focar no que vocês querem e não ficar pensando na sua situação atual. Porque o que vocês têm hoje é reflexo de tudo que vocês fizeram, pensaram, antes. Então, não deixa o seu passado ditar o seu futuro, tá? Eu quero que vocês pensem com mentalidade pensando no futuro, pensando em tudo que você quer e que você pode alcançar. Porque como o cara da Disney fala, né? O que você pode sonhar, você pode alcançar. Eu não sei se vocês, quem fala inglês aqui, eu recomendo assistir o último episódio da Marie Forleo. Ela entrevistou uma senhora. Nossa, a história dela, eu chorei o tempo todo. Tá? Chorei o tempo todo porque é muito linda, é muito interessante e é uma coisa de superação. Ela teve que casar forçada aos 14 anos. Com 18 anos, ela já tinha 4 filhos. O marido era abusivo, batia nela, né, e tudo mais.
E até que chegaram algumas americanas lá na África e estavam ajudando lá e coisa e tal. E daí uma americana perguntou para ela, falou assim, o que que você sonha, o que que você quer alcançar? Ela falou, eu nunca tinha pensado nisso. Eu fiquei parada olhando para ela, porque eu falei, na minha cultura, mulher não tem não pode falar nada. Mulher não tem sonho. Mulher foi feita para ter filho e servir o marido. Na minha cultura, isso não é normal. Ela falou, e eu fiquei observando aquelas mulheres bonitas, bem arrumadas, né? E, ao mesmo tempo, elas tinham óculos, elas usavam óculos, elas sabiam ler. Eu não sabia ler. Ela falou assim, eu não sabia ler. E eu achava tão lindo isso, poder usar óculos e saber ler. E o que que ela fez? Essa mulher, essa americana, fez o seguinte para ela. Fica até à vontade de chorar, fica até arrepiada com isso. Essa americana falou para ela, Terry, faz uma lista de desejos, coisas que você quer alcançar na sua vida, coisas que você quer atingir. E aí, o que que ela escreveu? Ela escreveu, eu quero ter PhD, eu quero morar nos Estados Unidos, eu não quero ter mais um amigo abusivo, eu quero dar uma vida boa para meus filhos, algumas coisas assim. E como ela tem umas crenças das coisas dela, e crenças indígenas e coisa e tal, o que que eles acostumam lá? E quando a criança nasce, eles enterram o cordão umbilical, né, como forma da pessoa estar sempre ligada à sua terra e tudo mais. Então, o que ela fez? Ela colocou essa listinha num pote e ela enterrou, porque ela falou, eu quero estar sempre conectada com esses sonhos assim. Gente, demorou 8 anos, mas 8 anos ela fazendo, estudando por correspondência numa escola britânica, tá? Então mandava carta, ela falou que demorava 15 dias para receber a carta, para receber que ela não passou, e ela tinha que fazer de novo, mandava de novo e tudo mais. Então demorou 8 anos para ela terminar o 2º grau, para ela conseguir terminar o estudo dela e tudo mais, tá? Para ela aprender tudo e tudo mais. No começo ela começou lá na África mesmo, aprendendo a ler, escrever, e depois ela foi para esse coisa. E hoje em dia, para encurtar a história é grande. Hoje em dia ela tem PhD, gente. Ela passou muito trabalho, ela teve que catar comida do lixo, pedir ajuda para as pessoas e coisa e tal. Mas ela nunca deixou de acreditar no sonho dela que ela ia ter PhD. Ela tem PhD, ela mora nos Estados Unidos, os filhos dela também, e ela tem hoje uma fundação que ela ajuda mulheres na África. Isso é muito lindo, era o sonho dela e ela conseguiu atingir. Mas se alguém falasse, ela não vai conseguir, né? Porque 14 anos, analfabeta, com 4 filhos e tudo mais, a gente acha que é impossível. Mas nada é impossível, gente. Se ela conseguiu fazer isso com tão pouco recurso, a gente consegue atingir muito mais. E esse vídeo dela é lindo e me motivou muito e fez muito eu pensar naquelas coisas que eu estava fazendo na minha vida, se eu não estou sendo pequena, né? Se eu não estou me limitando, se eu não estou me auto-sabotando por causa disso. Porque às vezes a gente acaba, e daí a gente acaba se acomodando. E não é isso, a gente tem que pensar em ser mais, a gente tem que pensar em atingir mais coisas e se tornar uma pessoa melhor. Não digo só mais coisas financeiras, não, gente. Eu digo ser coisas melhores. Arrepiada com essa história, eu também tô arrepiada. Ela tem um livro que eu vou pedir, eu vou comprar, eu acho que Awakening Women, eu não sei se não deve ter em português, mas tô louca pra ler, porque lá ela fala mais da história, ela compartilha mais assim, os ensinamentos, as coisas que ela aprendeu, e uma das coisas que ela falou uma das coisas que eu aprendi é nunca desistir do meu sonho. E uma outra parte do negócio dela, ela terminou a faculdade, ela falou, gente, eu preciso trabalhar, não posso fazer o PhD ainda, eu preciso trabalhar, porque a gente está muito trancado de dinheiro, porque ela teve que pagar a faculdade e tudo mais. Ela falou assim, eu preciso trabalhar, mas eu ainda vou fazer meu PhD. Ela falou que ela entrou numa empresa e ela foi pedir um emprego lá e não sei o que, e ela estava lá no processo de entrevista, daqui a pouco passou uma mulher no corredor e falou assim, eu acho que eu te conheço. Ela, não, eu acho que você não me conhece, não sei o que. Ela falou assim, não, mas eu acho que eu te conheço. Gente, sabe quem que era essa mulher? Eu arrepio, dá vontade de chorar. Era aquela mulher da África, aquela americana que falou para ela dos sonhos, que fez ela enterrar os sonhos dela lá na África, né? E dizer para ela que ela podia sonhar, que eu vou chorar, que ela podia sonhar, que ela conseguia mais e tudo mais.
E isso foi isso. Aí ela conseguiu esse emprego, começou a ganhar bem, e daí ela fez o PhD dela, ela escreveu um livro que ela queria contar essa história e tudo mais. Mas é isso, gente. Eu vou parar porque senão eu vou chorar. Façam, gente. Façam a sua cartinha para o universo. Façam a sua cartinha dizendo o que vocês querem alcançar. E confiando em vocês. E pensando quando vocês estão se sentindo mal. Ou quando vocês estão pensando que vocês não conseguem. Pense quando vocês se superaram, quando vocês conseguiram alguma coisa que vocês achavam que não ia conseguir, e ajam com aquela mentalidade, porque assim a gente consegue atingir muito mais coisa, a gente consegue mudar a vida das pessoas, porque como a Terry fez, ela tá mudando a vida de várias meninas, que ela tá tirando daquele negócio de ter que casar forçadamente com 12, 13, 14 anos, gente, que isso é um pecado. Trazendo ela para os Estados Unidos para estudar, pagando faculdade para as meninas, para elas terem uma educação, pessoas vindas de famílias completamente analfabetas, hoje tendo a oportunidade de estar estudando e tudo mais, tá? Então, façam isso. Pense quais são as áreas da sua vida que vocês querem melhorar e como vocês podem fazer isso, como que vocês têm que se sentir, quais ações vocês vão fazer. E cada vez que vocês pensarem em desistir, dá uma olhadinha nessa lista e pense por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo, tá? Por isso que eu falo, por isso que eu criei Empreenda com Paixão, porque eu quero que vocês façam uma coisa que motive vocês, uma coisa que é importante para vocês, porque trabalhar por trabalhar, gente, a vida é muito curta, daqui a pouco a gente morre, se a gente fica fazendo presa num trabalho que a gente não está feliz, é muito ruim. Às vezes é necessário, sim, às vezes é necessário, às vezes a gente precisa estar fazendo alguma coisa, mas isso tudo pode ser que traga alguma base para você que você não esteja pensando que você possa usar mais lá para frente. Isso tudo está preparando você para aquilo que você vai alcançar mais lá para frente, tá? Uma outra coisa que essa coach falou, ela falou que às vezes a gente também fica se sabotando e a gente não... Por exemplo, uma coisa que acontece muito comigo, vou dar um exemplo meu, tá? Dai, eu não vou entrar no seu treinamento porque eu não tenho dinheiro, porque é muito caro pra mim e coisa e tal. Ela falou, o que acontece? Às vezes, muitas das vezes, a pessoa tá pensando com mindset de escassez. Ela tá pensando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de fazer isso, eu não vou conseguir os resultados que eu queria, eu não vou ver retorno no meu investimento, você tá se levando para baixo, entendeu? E ela falou, então, quando você for fazer qualquer tipo de investimento, tá? Você tem que pensar o que você pode alcançar com aquilo e começar a pensar como você vai se sentir, o que você vai alcançar, quais ações que você vai tomar, tá? E a partir disso, você começa a se comportar daquela forma e você vai ver se aquilo vale a pena para você ou não. Se é uma coisa, ela falou, a maioria das vezes você vai ver que vale a pena. Porque às vezes a gente acaba se auto-sabotando para evitar mudar, porque pra gente é muito fácil fazer aquilo que a gente faz. É muito fácil a gente continuar fazendo as mesmas coisas que a gente faz. Mas se a gente fica fazendo as mesmas coisas que a gente faz, se a gente não muda, a gente acaba tendo os mesmos resultados. Então, quando vocês passarem por qualquer coisa no negócio de vocês, precisa fazer um investimento novo, alguma coisa, que foi uma das coisas que a menina da Meg falou também. Ela falou assim, gente, eu recebi várias caixas, a gente estava começando a crescer muito e coisa e tal, e eu estava com medo se eu ia pagar um espaço para colocar as coisas, guardar, né? Todo o material, estoque e tudo mais. Ela falou assim, não, eu vou fazer isso, eu vou investir nisso. Por quê? Porque eu acredito que a minha empresa vai crescer mais e se eu não tomar essa decisão agora, eu vou barrar o crescimento da minha empresa, porque eu tenho um limite de espaço aqui na minha casa, no meu apartamento, e eu preciso de um espaço para colocar mais material, para colocar mais caixas, para embalar mais planners e tudo mais. E foi o que ela fez. E é por isso que ela está crescendo tão rápido, porque ela acredita naquilo que ela vende. Ela acredita no produto dela, tá? Porque tem um monte de gente vendendo planner aí, fala sério. Tem um monte de gente vendendo planner. Só que tem um monte de gente que não está ganhando dinheiro também, porque talvez não acredita tanto quanto a menina da Meg acredita. E ela está focada também naquilo, né? Ela está agindo com mindset de abundância, não de escassez, tá bom? Eu precisava falar com vocês, que eu acho que é muito importante a gente pensar, né, sobre isso, refletir sobre as coisas que a gente está fazendo, sobre as nossas atitudes e tudo mais. Então é isso, gente. Um bom dia para vocês e
A gente se fala semana que vem. Tchau, tchau. Feliz Dia das Mulheres para todas vocês. Tchau.